بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bem-vindos aos queridos irmãos presentes aqui, bem-vindos aos irmãos internautas da internet que estão acompanhando, inshallah, e Ramadan Karim para todos vocês, tanto aqui como os irmãos que nos acompanham, sejam bem-vindos e espero que se divertam e viajem com a gente nessa viagem pela vida dos mensageiros, né? E hoje chegamos, né? A gente tinha chegado no final da história do Sayyidina Musa, né? Quando ele chegou ao fim, né? Passou todos os milagres, todas as situações que passaram pelo deserto, e por último o povo tinha se perdido 40 anos. Allah subhanahu wa ta'ala falou: esse povo tem que ficar perdido, tanto pecado, de tanta coisa errada que cometeram, né? Não é à toa, Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto. Eles que cavaram, ele tentava fazer mais uma lei, mais alguma coisa para salvar eles, para perdoar eles, e eles aprontavam, modificava toda a situação. Esses 40 anos, quando Sayyidina Musa morreu, ainda não tinha terminado. Faltava pouco, Allahu A'lam, 2, 3 anos, Allahu A'lam, faltava pouco ainda. E ele faleceu. Quem assumiu a liderança do povo de Israel era um outro profeta. Alguns sábios falaram que era profeta, e outros sábios falaram que não era profeta, era um sábio que aprendeu muito com Sayyidina Musa. Porque ele acompanhava tudo. Até no barco, quando ele foi fazer aquela viagem com Sayyidina Musa, acompanhava passo a passo o Sayyidina Musa. E chama esse homem, não sei se é profeta Allah A'lam, porque alguns sábios falam que é profeta, outros não. Fala que chama Yusha. E esse Yusha, como a gente falou, é muito sábio. E liderou, o Sayyidina Musa deixou como líder no lugar dele para comandar. Por mais desobediente que ele seja, precisa de comandante, precisa de um governo que aplica as leis de Deus. E mesmo que seja profeta, vejam bem, lembram que eu falei sobre os profetas antigos que passaram com a gente pela história, que um mensageiro recebe mensagem de Deus, né? Só que o profeta não, o profeta aplica e pratica e divulga as leis que tinha do mensageiro que veio anterior a ele, né? Então ele estava aplicando as leis, sendo profeta ou não, estava aplicando as leis de Sayyidina Musa, e todos os lauhat que veio para o Sayyidina Musa estava com ele, né? Aplicando as leis para esse povo que ficaram lá. Depois disso ele começou a preparar para a entrada dos sonhos de todos eles. Depois que Sayyidina Harun e Musa alayhim salam morreram, ele precisava cumprir. E estava esperando se concluir os 40 anos. Ele era religioso, muito religioso, não ia deixar assim avançar das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah falou 40, tem que esperar completar os 40. Ele esperou completar os 40, só que um pouco antes ele começou a preparar o exército como vai entrar naquela cidade, né? Ilha, na época chamava Ilha, que era Quds, Jerusalém. Aí ele preparou pela mesma entrada, né, que o Sayyidina Musa estava, que tentou entrar, e veio ordem para ele, tipo sonhos, Allahu A'lam, veio dizendo assim: quando eles foram entrar, não, isso veio quando foram perto da mesquita, desculpe. Quando veio a ordem para entrar, para invadir, ele preparou um exército para lutar mesmo. Cercou assim, a cidade para não entrar mais comércio, não entrar nada, sabe, porque é tática de guerra, para enfraquecer o inimigo. Cercou eles por 6 meses. Ficou cercando eles por 6 meses para cortar tudo e depois atacou. Realmente venceu, ele conseguiu liderar, conseguiu com sucesso, com êxito, entrar, e aquele povo que estava lá fugiu. Muitos deles fugiram e muitos ficaram como prisioneiros deles. Quando chegaram perto da mesquita sagrada, subhanallah, tem um detalhe que fala assim, que não preparou para entrar. Quando ele preparou a gente estava falando agora sobre as gerações, né, que está acabando, as gerações antigas e tudo.
Nesse dia ele esperou acabar tudo, acabou tudo. Os últimos homens que tinha, daqueles velhos, daqueles que cometeram aqueles pecados com Sayyidina Musa, daqueles que adoraram o bezerro, aqueles que saíram acabaram de sair daquele milagre gigantesco do mar, e mesmo assim eles criam outro Deus. Eles viram os pecados gigantes, a ingratidão que eles tinham, né? Esses daí tinham acabado todos. Aí saiu aquela geração nova, os filhos, e só a geração nova mesmo que ficou com Yosha. Preparou e entrou, invadiu a cidade. Quando chegou perto da mesquita sagrada, veio uma iluminação, porque o profeta sempre vem uma iluminação assim na cabeça, ou sonho, ou por sonho vem. Veio, avisou para ele, Allah subhanahu wa ta'ala, avisou ele, falou para ele assim, quando for entrar no coisa, fala Hitta. Todo mundo fala Hitta. Vão, tipo assim, todo mundo, como se fosse a gente fala quando entrar em Maca, a gente fala Labbaik, Allahumma Labbaik, Labbaik, la sharika lak, Labbaik. Tudo isso, eles Allah subhanahu wa ta'ala falou para eles, fala Hitta. O que quer dizer Hitta? Hitta significa, é como se fosse dua, como se fosse súplica. Eles falando Hitta quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, Hitta em árabe significa julgar, colocar, né? E isso que eles quis dizer, quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador ensinou a eles o que falar para se livrar dos pecados que eles tinham, né? Hitta quer dizer para perdoar. Jogue, quer dizer, se eles falassem, se eles obedecessem a Allah, naquele momento Allah ia purificar eles de tudo que é pecado, tudo. Só que eles fizeram isso. Eles foram diferentes com a fé de que os pais deles, de que os antigos. Não foram. Decepcionaram de novo, né? E dessa vez a decepção talvez pior, que é uma geração que conseguiu a vitória, né? Eles aprenderam uma lição, eles sabiam, eles entraram lá, sabia que se eles desobedecerem e não entrar junto, eles vão ficar mais 40 anos ou talvez mais perdidos no deserto. Aquilo lá foi castigo para os pais deles, eles sabiam disso. Por isso eles foram atrás do Yosha, não desobedeceram, eles sabiam que vão ter castigo se não for. Foram atrás. E entraram. Só que eles mudaram? Nunca. Nunca mudaram. E nunca vão mudar até o dia do juízo final. Nunca. Um povo, subhanallah, tem no sangue a desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Yusha falou para eles assim, fala Hitta. Fala Hitta. Sabe o que eles falaram? Trocaram. وبدل الذين كيف ايه وبدلوا قول الله اعلم يعني trocaram os desejos que a gente diz para eles. Assim está no versículo do Corão. Tem um versículo do Corão que fala assim, trocaram os desejos. O que eles falaram? Em vez de Hitta, como se estivesse tirando sarro, não escolheram outras palavras. Eles falaram Hinta. Hinta. Subhanallah. Hinta significa, eles quiseram dizer assim que Hinta é um tipo de grão, né? Eles quiseram dizer mais ou menos assim, tudo, mas tirando sarro. Sayyidina Yusha falou para eles, entra e fala Hitta. E entra assim. Ele falou, acho que entra assim. Estão prostrados, tá? Estão prostrados, cabeça baixa. Humilde, né? Humilde, assim, entrar com humildade. Sabe como é que eles foram entrar? Falando Hinta. Eles foram, desculpe a expressão, foram de bunda para trás. Para trás. Não é assim, de frente, de costas. Assim, pulando. Assim. Eles ficaram assim. A mesquita sagrada, que é onde eles iam entrar aqui, né? Eles viraram as costas e começaram a entrar assim. Tem coisa pior que isso? Não. Tem desafio para o seu Criador mais do que isso? Subhanallah. Como eu falei, nunca vou mudar. Nunca. Por mais. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a eles. Fala Hitta. Fala que jogue os pecados, a gente joga os pecados de cima de vocês. Purifica vocês. Mas nada. Nada. Hoje em dia, o plano deles é escapar de um plano de Deus que está preparado para eles também. Hoje. Subhanallah. Sempre for assim. Não enxergo sem óculos. Quer dizer, com óculos.
eles trocaram, aqui dá o exemplo, toda a vida, até hoje, na atualidade de hoje, ainda mais está acontecendo isso. Quem pensa que não, está acontecendo isso. Por isso que eu sempre falo assim, os milagres e as coisas, esses acontecimentos não aconteciam só naquela. Hoje acontece muito mais, mas de tanta correria do tempo, de tantas pessoas, assim, tem milhares e bilhares de pessoas que estão, cada um num país, cada um num lugar, de tanto que existe isso, o que está acontecendo? A gente não sabe mais ou menos os milagres, ou não dá aquele valor. A gente sabe que aconteceu um maremoto, vamos supor, em algum lugar, a gente não dá aquele valor. Quem está lá e vê aquilo lá acontecendo, até os tornados dos Estados Unidos, quem vê aquilo lá acontecendo e vindo em direção dele, ele fala Al-Qiyam. Quer dizer, tá, o dia do juízo final, apareceu, acabou, já está no fim. Até o Rasul sallallahu alaihi wasallam, num dos ditos, ele falou sobre a morte de cada um de nós. Se morrer na cama, quando ele vê o anjo da morte e tudo, ele pensa que também o juízo final já chegou. E essa troca de palavras e troca de atitude, né? o que lhes foi ordenado, né? Ele falou para eles, entra praticamente prostrados. Né? O que quer dizer? Prostrados, a gente hoje, o que para nós o sajidin significa prostrado quando prostrar no chão, mas para eles naquela só encurvar, entra encurvado e fala trocaram. O que ele quis dizer? Trocaram, que o escritor falou, trocaram do mesmo jeito que eles estão trocando hoje as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Trocaram hoje ou não trocaram? Trocaram o Taurata ou não trocaram? Trocaram o Evangelho ou não trocaram? Eles mesmos trocaram. Porque Jesus quando veio onde? Não é no meio deles? Não é da raça deles? Veio da raça deles, dos judeus. Né? Subhanallah. E trocaram o Evangelho. Diz alguns, Allahu A'lam, não sei se é verdade, mas dizem, para ninguém achar a folha que estava escrito sobre o Sayyidina Muhammad no Evangelho, eles inventaram um tipo de química, alguma coisa assim, para apagar de vez, porque vai que alguém acha os pedaços do papel, alguma coisa que fala e monta, né? E mostra que isso foi do Evangelho. Eles não, eles apagaram com um líquido, né? Que não aparece nunca mais. Subhanallah. Trocaram tudo que tem nos versículos do Evangelho, trocaram do jeito que lhes dê vontade. Por isso que no Corão diz assim, não faça da sua religião a sua vontade como fizeram seus antepassados. Não faça a sua vontade, né? Eu posso fazer jejum assim, vou fazer como mudaram o jejum, no caso dos cristãos, mudaram o jejum, porque o jejum deles era a mesma coisa que a gente. Aí eles fizeram 40 dias, se fizeram de meia-noite a meio-dia, aí foram mudando até que chegou no que chegou hoje. Foram facilitando, hoje é só a sexta-feira santa e só de carne. O de chocolate. Só de carne. Chocolate também? De chocolate. Ainda bem que eu não gosto de chocolate muito. Eu posso fazer jejum, né? Dá para fazer jejum fácil, como eles fazem. Né? Então, subhanallah, acharam que, e ainda por cima, quando trocaram para 40 dias, eles acharam que estão fazendo um favor para Allah subhanahu wa ta'ala. Porque era 30 dias. Vamos fazer de meia-noite a meio-dia, né? Mas vamos fazer 40 dias, em vez de 30. Então, tá bom, tá suficiente, né? Tá de bom tamanho. Aí Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhes outro castigo, para eles aprenderem. Desceu sobre eles a rijs, quer dizer, como se fosse a impureza, uma sujeira, sabe? Allahu A'lam como era, mas era que incomodava muito. Não. Era rijs, se fala-se rijs como se fosse sujeira, como se fosse alguma coisa, mas não era ta'un. Era uma doença. Era uma doença contagiosa e uma doença realmente que eliminou. Dizem os sábios que nos primeiros dias que ela fez, um dia foram 20 mil pessoas morreram. 20 mil pessoas, subhanallah. O ta'un, para quem não entende pela língua árabe, ta'un é o pior peste que existe. Peste. Peste.
horrível. Lembra? Aquele de pele que escamava a pele? Não. Esse daí mata na hora. Mata rapidinho. E é contagioso. Acabou com a maior parte deles. Aí, quando eles viram que realmente a coisa, né, piorou, não tem mais jeito, o resto que ficaram morreu muito mais do que a gente imagina. Morreu gente. Aí eles começaram a apelar a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que Allah subhanahu wa ta'ala livrar eles dessa doença. Né? Porque a situação estava crítica mesmo. Eles não estavam mais aguentando, não tem mais controle. Viveram ali naquela região e vieram com outra moda. Quando Allah subhanahu wa ta'ala livrou eles dessa doença, vieram com outra moda. Vieram falando que, quer dizer, os líderes deles, né, que são políticos como os políticos de hoje, né, vamos tornar hoje, porque sempre até então, o governo dos filhos de Israel sempre foi um profeta, um mensageiro de Deus. Quer dizer, era o lado espiritual e o lado político. Governava, administrava eles. Né? Só que nesse tempo, o que aconteceu? Eles separaram a religião da política. Separaram. Quem começou a governar eles é rei. Começou com o rei. Ali começou já praticamente as desgraças também pior. Por quê? Porque o rei sabe como é que é o sistema de rei. Daquela época, de hoje é a mesma coisa. É só o filho e o neto e não sei o que, gerações assim. E tinha o líder religioso, que no caso até então era o Yusha, né? Aquele companheiro do Sayyidina Musa. Ele comandava, não era, mesmo que não fosse profeta, ele comandava o lado religioso. Quem governou eles, primeiro rei, ele e a descendência dele, um homem chamado Yahuda. Yahuda, é. Por isso Yahuda. chamam-lhe Yahuda. É. Nessa época ele chamava Yahuda da descendência do Sayyidina Yaqub. Adivinha que tipo de descendência? Yahuda era o lado político, o rei, alguém da descendência também do Sayyidina Yaqub, que governava, né, que o lado religioso comandava. Só que não está citado o nome aqui dessa pessoa religiosa, só que quem era do lado político e rei, já declarou, fez as leis dele e fez a moda dele, que quem governa é rei e a descendência dele, era da descendência de quem? Dos filhos de Sayyidina Yaqub? Quem sabe? Era dos 10. Não é dos 10, não é Era do dos Yusuf. 10. Do Binyamin. Não era do Binyamin, lembram que a gente falou da história de Sayyidina Yusuf? Né? O Binyamin e o Yusuf, toda a descendência deles, até hoje, esses ortodoxos que a gente estava falando deles, que vivem na Inglaterra e nos Estados Unidos e não admitem o Estado de Israel, eles não admitem, eles sabem que está errado. Esses são ortodoxos religiosos da descendência de quem? Do Yusuf e do Binyamin. São 12 irmãos, né? Então, e os outros que no caso esse Yahuda era da descendência dos outros, um dos 10. Né? E começou assim a governança, começou a vida deles assim ser difícil. Diz que o Yusha, esse que assumiu o cargo no lugar de Sayyidina Musa, que governou por 27 anos. Viveu depois do Sayyidina Musa 27 anos. Com um total de idade dele, 127 anos.
viveu 127 anos nessa época. E faleceu lá e outro assumiu no lado espiritual, né? Um rei e outro lado espiritual que é descendente do Yosha. Só que antes de encerrar, eles não viveram só na Palestina. Eles se espalharam no Bilad Shem. Bilad Shem significa, todo mundo sabe, os 4 países daquela região. Síria, Líbano, Palestina e Jordânia. Né? 4 países. Esse daí era uma região chamada Shem. Hoje é apelidado, a capital da Síria hoje é apelidada Shem, mas só que na verdade Shem era esses 4 países. Esses judeus se espalharam nesses países, nesses 4 países. Porque era praticamente um país só, né? E mesmo o sistema de vida, ele é montanhoso, não tem deserto, é frio, é diferente dos outros países árabes ou dos outros da região, né? Se espalharam lá, uma boa parte deles começou, eles não estavam aguentando. Quem estava em Jerusalém muito próximo, eles não podiam desobedecer muito, não podiam fazer o que eles fazem, as maldades deles, só que começaram a se espalhar para fora para fazer o que eles tinham vontade de fazer. E adivinha onde eles foram começar a fazer o mal? Lá no Líbano, no Vale do Beká, onde eu sou. De onde eu sou. De onde se vem, né? Eles, no Vale do Beká, não sei se vocês ouviram falar, tem uma cidade turística linda, hoje, chama Baalbek. Baalbek. Foram lá, viveram numa região assim, tudo é vale lá, chama Vale do Beká, porque é vale mesmo, pleno. Eles, lá no Baalbek, eles criaram um bezerro, eles insistiram com o bezerro, eles amaram o bezerro, né? Insistiram com o bezerro, fizeram um bezerro lá dentro de onde é as muralhas agora, né? Porque lá tem umas muralhas lá que são um ponto turístico de lá. Eles fizeram lá um bezerro chamado Al-Ba'al, né? Eles fizeram Al-Ba'al, por isso se chama Baalbek, né? Começaram a adorar esse bezerro e fazendo o que faz sempre, né? Desobediência, discordância na terra, até que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sempre tem misericórdia deles, subhanallah, tem sempre misericórdia e quer salvar eles, quer ver se essa geração, uma outra geração que nasce, que cresce, muda um pouco, mas subhanallah, toda vez decepciona. Lógico que não decepciona Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah sabe como é que eles são. Aí mandou outro mensageiro, desta vez. Eu só estou falando desse mensageiro, eu não vou iniciar uma nova história, porque esse mensageiro não tem muito o que falar dele, foi rapidinho a passagem dele. Esse mensageiro chama Elias. E nós temos no livro, até entender a história, até estudar a história sobre esse profeta, que eu entendi por que aquela cidade chama, né? Sabe o Barlies? Não. Então, naquela cidade tem Barlies e tem Abilies, né? Abilies, significa alto, né? É uma cidade que está na montanha, chama Abilies, muito famoso, muito conhecido. E no vale tem Barlies. Bar significa pleno. Bar é pleno, é um vale, planície, né? Então tem uma cidade chamada Barlies, né? E outra Abilies. Naquela cidade, esse profeta que Allah enviou, Elias, ele vivia. Ia todos os dias até Baalbek, era perto, né? De cavalo, ia lá, ya jama'a, tubu ila Allah, voltem para Allah subhanahu wa ta'ala, isso é pecado, isso é assado. Profeta, tem que falar de Deus, né? Falava, eles se postavam aí. Não queriam saber. Aí ele, tinha vezes que ele ficava, coitado, irritado, ele voltava para uma montanha, né? Ficava lá também um tempinho assim. Não tinha aquelas coisas, aquele luxo, aquelas casas. Então ele fazia, tipo, sei lá, uma cabana, alguma coisa, quer dizer, vivia nos dois cantos. Aí por isso que foi dado o nome ali, Barlies e Abilies. Até estudar a história que eu entendi porque essa cidade chamava, para nós no Líbano, quem tem esse nome, Elias, geralmente cristão.
né? Aí a gente estranhava, né? Na verdade, a gente estranhava, por que essa cidade tem toda praticamente muçulmana e outra cidade em cima muçulmana? A cidade de Abilés tem mais cristão e tem muçulmano misturado. Mas Barlhés tem a raridade, famílias assim, sozinhos. Não tem nem igreja para eles, não, Barlhés, acho que tem. No Abilés tem, porque eu vi acho que 2 ou 3 igrejas, mas... Barlhés também tem. Barlhés tem. Enfim, ele viveu nessa região e divulgou até cansar. Depois ele viu que não tinha mais jeito. Allahu A'lam, a história diz que ele sumiu, ninguém sabe aonde foi. E tem uma pequena informação que eu descobri agora, quando eu ontem preparava um pouco da aula e hoje, que descobri agora também, recente, que dizem alguns sábios, Allahu A'lam, porque o sábio aí falou que isso é até pecado pensar isso. Diz que 2 profetas estão vivos e 2 profetas subiram, não, 2 profetas vivos no céu e 2 profetas vivos na terra. Não lembro qual outro que ele falou da terra. Não, o Khidr, que o Sayyidina Musa andou com ele. O Khidr, aquele que o Sayyidina Musa se encontrou com ele no mar. Lembram da última história? O Sayyidina Musa encontrou com ele. Esse é o Khidr. Dizem que esse é um dos profetas vivos ainda, até hoje. Esqueci. E isso subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala falou, não sobra ninguém, quer dizer, todo mundo morre, ninguém fica. E os 2 no céu que estão vivos, quem são? Quem sabe falar para mim? Jesus seria, né? Jesus, Idris. E Idris. Idris também? Isso, porque o Idris sumiu. Mas morreu? Morreu, mas eles falam que ele está vivo. Esses sábios. Só que nenhum deles está vivo. Idris, só o Cristo que está vivo, só. Só o Cristo que não morreu. Os outros morreram, subhanallah. Essa é a informação assim, básica que passou, que alguns sábios assim, meio paraguai, que nem eu assim, eles passaram, né? Eles falaram que existiu isso, subhanallah. Temos muitos sábios do Paraguai. Subhanallah. E... Esse é um pronome. Alguns tem um monte de vezes. Hoje não, hoje está... Hoje os muçulmanos chamam. Eles estão usando o nome hoje. Antigamente não, até na guerra civil do Líbano a gente comparava, a gente falava que o Yes era cristão. Mas depois vimos pelo céu. Eles não dizem também que ele é o filho de Deus? Os judeus. Inshallah, a história do Rosário depois vem. Ela também não tem muitas informações, mas a gente vai falar também quando vem a passagem dele, inshallah. A nossa próxima história, inshallah, também muito boa, vai começar uma série de histórias que fala dessa parte da separação do governo dos judeus, no caso. Como é que chama o país quando é assim? Laico. Então, separa o governo de outro. Então vai vir uma série, assim, alguns profetas que vão vir, inclusive, separando isso. Talvez, Allah não estou lembrado direito, talvez o próximo seria o nosso profeta, alayhi salam, Davi, né? Inshallah. E a história, vocês vão ver que maravilha, a história totalmente diferente do que se fala dele. Muitos pecados se fala dele e do Salomão. Ele e o Salomão, eles eram governantes e profetas, mas era super religioso, temente a Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca fariam o que eles falam que fariam. Justamente hoje, todos nós aqui, alhamdulillah, a gente tem que entender uma coisa. Não ir mais atrás dessas histórias que a gente vê na TV, que a gente vê que é narrada por aí. Por quê? Porque a gente está vendo realmente, está aqui, hoje, foi praticamente esclarecido porque eles se acostumaram, a partir desse momento, quando eles mexeram do jeito que eles querem, e quando eles trocaram as palavras que Allah ordenou eles falar, e o jeito deles entrar dentro do Masjid al-Aqsa, né? Eles viciaram de começar a falsificar as palavras de Deus. Viciaram. Hada wallahu a'lam, barakallahu fikum.
Jazakumullah khair, inshallah, e Allah subhanahu wa ta'ala abençoa todo mundo, inshallah. E Ramadan Karim mais uma vez para todos. E espero que a gente, inshallah, ainda dá palestra antes do Ramadan? Acho que não, né? Não. Acho que já vamos começar a próxima, inshallah. A gente se encontra no Ramadan. E estou vendo que tem pessoas que não vieram, que estão acostumados a vir. É bom os irmãos muçulmanos, as irmãs, cuidar disso, sabe? Ver por que uma pessoa não vem, por que, alhamdulillah, sempre tem gente nova, sempre a casa cheia, muito cheia, alhamdulillah, e está cheia, mas é bom saber porque o Rasul sallallahu alaihi wasallam às vezes via todos lá rezando, um monte de gente rezando ali, e ele sabia que faltava, né? Por quê? Porque tinha interesse nos irmãos, e a gente tem que ter esse interesse, esse carinho, principalmente agora no Ramadan. Todo mundo precisa, às vezes um irmão que não veio é por um problema, por alguma causa que ele precisa da nossa ajuda, precisa do nosso apoio, apenas, ao menos uma palavra de conforto, né? Então espero que todo mundo tenta, sabe, ligar e tenta ver por que houve, por que não veio, subhanallah, e precisamos ter contato, pegar o contato de todo mundo, para sempre a gente estar ligado um com o outro. Barakallahu fikum, muito obrigado e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.